pelo trabalho. Ok, gravação iniciada. Iniciaremos pelo trabalho Qual realidade é real? Reflexões sobre realidades e virtualidades. A apresentadora será Anne Stirmer, graduada em Psicologia pela Unicinos, especialista em Psicologia Clínica pelo CFP-RS e especialista em Psicologia Clínica pelo IEP. Psicoterapeuta de orientação psicanalítica, sócia fundadora e diretora científica do IPE, docente e supervisora do IPSE. Docente convidada do curso de especialização Universidade Cruzeiro do Sul e João Pessoa, membro da Gradiva Grupo Atlântico de Psicoterapia Psicanalítica, organizadora e autora de vários livros e artigos em revistas de psicoterapia e psicanálise, como Crianças e Adolescentes em Psicoterapia, pela ArtMed, e Capacidade Negativa, pela Zagodoni. Então, vamos iniciar, Anne. É contigo. Obrigada. Bom dia para todos e todas. Bom, como a série já adiantou, né, esse trabalho é um trabalho que foi apresentado no Encontro Gaúcho de Winnicott, e o título original seria Transitando entre o Mundo Objetivo e Subjetivo. Mas depois eu achei legal trocar o nome, e vai sendo explicado, eu acho, né, porque no fim das contas eu vou por uma linha, né, de falar sobre as realidades, né, tanto realidade real ou virtual, né? Então, eu vou contar uma experiência minha, e a partir disso também vou integrar com a teoria. Então, quando o pessoal do Gaúcho me convidou para a mesa do Gaúcho, eu estava em Orlando, eu estava no meio do parque lá, né? E dado a minha experiência, então, até aquele momento, e ao título da mesa, eu pensei que o convite vinha realmente num momento apropriado, né? Eu estava, na época, né, realmente assim, me sentindo transitando entre a fantasia e a realidade, entre o mundo subjetivo e o mundo objetivo, vivenciando uma experiência incrível, né? Então, eu vou compartilhar com vocês a minha experiência no parque Animal Kingdom e o Avatar Flight of Passage, ou seja, o voo de passagem para Avatar. Então, já na fila, a gente passa por um laboratório onde os avatares estão submersos. Nós entramos em grupos de 8 pessoas numa sala em que ganharemos um selo de correspondência genética para nos tornarmos um Navy. Os Navy são uma população de alienígenas humanoides que habitam Pandora. Eles são azuis, têm orelhas pontiagudas e cauda longa. A longa fila e a espera para atração fazem parte da experiência, que é uma imersão na fantasia. A gente coloca os pertences no dispenser e somos convidados a subir em algo semelhante a uma motocicleta, que nos remete aos Banshees, ou seja, vamos pilotar um pássaro do reino de Pandora. Já montada num Banshee, é possível sentir a sua respiração, seu corpo infla como que para tomar ar. Então, isso vai nos colocando dentro dessa experiência, né? Começa a experiência. Tudo se escurece, abre-se um portal virtual e somos lançados para dentro do mundo de Pandora. Encantados, voamos pela floresta, junto com os pássaros, sentindo o cheiro do musgo, sentindo os pingos d'água quando passamos por dentro de uma onda, tal como um surfista. A emoção dos voos rasantes e subidas é indescritível. Percebemos o colorido da floresta, o azul do céu, uma baleia saltando no mar, uma manada de búfalos, outros Banshees voando ao nosso lado. Estamos usando óculos 3D que permitirão nos sentirmos dentro do mundo de Pandora. Mas temos a quarta dimensão, a dos sentidos, que nos fará sentir os aromas, os respingos da água do mar, o vento no rosto e as rasantes de um voo. Se eu pudesse definir paraíso,
Eu lembrei de Bolas e da experiência estética. Esse autor enfoca a experiência da criança em relação ao seu primeiro objeto, ou seja, a mãe, que é vivenciada como um objeto que transforma, interna e externamente, uma fusão psicossomática anterior ao aparecimento do self. O objeto conhecido, não pensado, e a mãe considerada como um objeto transformacional. Para Bolas, a procura do objeto transformacional é uma busca sem fim. A experiência estética é uma recordação existencial do tempo em que comunicar-se ocorria basicamente através dessa ilusão de profunda harmonia entre sujeito e objeto. O Meltzer, por sua vez, ele também nos traz a ideia do conflito estético, afirmando que a apreensão do belo, em sua própria natureza, é a apreensão da possibilidade de destruição. Conforme, então, Meltzer, todo bebê sabe, a partir da experiência, que sua mãe tem um mundo interno, um mundo onde ele mesmo se alojou e depois de lá foi expulso ou escapou, dependendo do seu ponto de vista. A evidência, caso seja admitida como tal, aponta de modo esmagador para uma teoria da expulsão. Para Meltzer, o desenvolvimento que ocorre no ciclo da vida tenta restaurar aquilo que havia sido despedaçado, por não ter sido sustentado pelo frágil ego infantil, de tal modo que a beleza do objeto possa ser olhada de frente, sem que ocorra dano à alma. O Bion nos fala da parte psicótica da personalidade. O indivíduo que funciona com a predominância da parte psicótica é incapaz de admirar o pôr do sol, mas é capaz de parar para observar um acidente. O mesmo autor refere-se à capacidade de conhecer, que vai se desenvolver a partir da capacidade da mãe em intuir a verdade da experiência. Já a capacidade para pensar, ou seja, pensar as experiências emocionais, sensoriais, se dará a partir da ausência do objeto e maior ou menor tolerância à frustração. Então, tudo aqui eu estou tentando ver a partir da experiência estética, né? O que foi remetendo. Em Os Dois Princípios do Funcionamento Mental, em 1911, Freud sugere que o ser humano necessita lidar com duas realidades. Uma interna, que possui uma lógica própria, gerenciada pelo princípio do prazer, e outra realidade, a externa, que vai surgir a partir das frustrações e impossibilidades, dando a ideia de que o mundo externo tem limitações que vão se impondo, gerando frustrações e que se denomina princípio da realidade. Klein, por sua vez, propõe um mundo psíquico regido pelas fantasias inconscientes. Susan Isaacs, em seu trabalho A Natureza e a Função da Fantasia, sugere que a fantasia é o representante psíquico das pulsões e o primórdio das fantasias inconscientes. Desta maneira, as pulsões sexuais, a sua dimensão oral, anal ou uretral, teriam suas primeiras representações psíquicas nas fantasias inconscientes. As fantasias vão modificando de acordo com as vivências do ser humano. O mundo externo vai se impondo à atenção da criança e, com isso, vão se criando os objetos internos e as imagens, de acordo com o estado mental daquele momento. O Winnicott vai nos trazer a importância do brincar como uma terceira área, a área da experimentação entre a realidade interna e externa. Afirma o Winnicott que abre aspas, que a área intermediária é a área que é concedida ao bebê, vírgula, entre a capacidade primária e a percepção objetiva baseada no teste de realidade. Fecha aspas. Conforme o Winnicott, todo indivíduo no início do seu desenvolvimento pode ter a ideia de que algo atenderia à sua necessidade, mas não sabe ainda o que pode se apresentar. Quando a mãe se faz presente, o bebê tem a ilusão de que existe uma realidade que corresponde à sua capacidade de criar. A ilusão, desilusão, que gradativamente o ambiente vai impondo ao bebê, será responsável pela aceitação da realidade, embora o Winnicott afirme que a tarefa de aceitação da realidade nunca será completada, pois, abre aspas, nenhum ser humano
estaria livre da tensão de relacionar a realidade externa e interna, e o alívio da tensão vai ser proporcionado pela área intermediária da experiência. Fecha aspas. Este espaço paradoxal entre o subjetivamente concebido e o objetivamente percebido será o espaço da terceira área, dos fenômenos e objetos transicionais, do brincar, da cultura, o espaço virtual. Como exemplo da minha experiência nos parques da Disney, sem dúvida, ao sobrevoar virtualmente o mundo de Pandora, me senti vivendo um momento estético indescritível, e cada sujeito, de acordo com o seu mundo interno, a sua subjetividade, será capaz de usufruir ou não uma vivência desse tipo, possibilitando, então, tornar essa experiência única. Em 2007, juntamente com alguns colegas, nós escrevemos um trabalho sobre um jogo, o Second Life. Até apresentamos na jornada do IBSE. O Second Life é um simulador virtual em 3 dimensões para uso em computadores, em que seus participantes constroem seus próprios espaços e interagem com outras pessoas que entram no programa. Os usuários se cadastram e podem criar personagens para viver situações baseadas na vida real. O Second Life ele acabou caindo em desuso. Atualmente, o metaverso é um desdobramento do Second Life, só que com mais recursos, né? Dado a evolução da tecnologia, né? Então, o metaverso é uma espécie de nova camada da realidade que integra os mundos real e virtual. Na prática, é um ambiente digital imersivo construído por meio de diversas tecnologias, como realidade virtual, realidade aumentada e hologramas. Nesse universo, as pessoas poderiam interagir umas com as outras, trabalhar, estudar, ter uma vida social por meio de seus avatares, que são bonecos virtuais customizados em 3D. No metaverso, a ideia é que as pessoas não sejam apenas observadoras do mundo real, mas façam parte dele. Alguns games, como Minecraft, Fortnite, também bebem no conceito do metaverso, assim como o filme Matrix. O outro dia, uma irmã minha que mora em Londres, ela esteve no show do ABBA, em que eles apareciam novos, em forma de hologramas, e interagiam com os artistas reais no tempo atual. O Miguel Nicoleles, que é um médico cientista e foi criador do exoesqueleto, aquele que deu o chute na bola na época do futebol, né? Que eu não sei se vocês lembram, depois a gente até pode falar se tiver tempo, né? Que é um cara que não caminhava então ele faz um exoesqueleto que é de fora do corpo dele, né? E que com a mente ele deu o chute na bola, né? Então, né, o Miguel Nicoleles, ele fala, nos alerta que existe o risco de que o cérebro não consiga distinguir em algum momento, né? Que o cérebro não consiga distinguir o mundo real do virtual, que esse que é o risco, né? Que a simulação pode ser tão real em um certo nível que o cérebro a incorpora como se fosse a extensão do que está aqui. Questiona, então, né, ele vai questionando a serviço de que interesses estariam essas ideias. Aqui entraríamos na seara da neurociência, da política, da economia, que eu nem tenho domínio, nem seria o foco hoje, mas eu penso que a gente pode refletir sobre essas novas configurações de realidade. A real, a virtual, a aumentada, a holográfica, e o uso que faremos dessas possibilidades. Fala da realidade interna e como essa se relaciona com as demais. No nosso trabalho sobre o Second Life, em 2007, a gente fazia a distinção entre ilusão e loucura. Partíamos do conceito de Winnicott sobre o espaço de ilusão, espaço vital para a constituição da capacidade lúdica e criativa, para amar e ter esperança. A ilusão é o uso de um objeto interno que sustente o tempo da ausência do objeto. É um ensaio mental, com pouco dispêndio de energia que vai sustentar o conceito subjetivo de tempo, até que a realização do desejo se torne possível.
A ilusão está, dessa maneira, a serviço da união, expressão essencial daquilo que conhecemos como pulsão de vida. Em vários momentos dessa minha experiência na Disney e na Universal, eu me perguntei como o psiquismo poderia dar conta de tanta informação. Eu questionava, será que a minha idade faria com que a minha experiência fosse limitada? Pois vemos como crianças e adolescentes entender mais facilmente essa língua, talvez por nascerem nesta era e estarem mais familiarizados com o mundo virtual. E depois de alguns dias eu tinha a ideia de que eu havia tido uma overdose de informação e quase não conseguia resgatar na minha memória o que tinha experienciado nos primeiros dias. A experiência atual era tão intensa que ofuscava as anteriores. Da mesma maneira, observar um holograma dos personagens de Velozes e Furiosos conversando conosco, sendo quase impossível distinguir se estavam ou não presentes. Gerava uma confusão, pois racionalmente eu sabia que não estavam ali. Ou o King Kong duelando com um dinossauro por cima do nosso Jeep, que balançava sem parar. Ou os fluidos nojentos de uma criatura alienígena que respingavam enquanto passávamos. Por outro lado, a montanha-russa do Hulk, a 110 km por hora com twist. Me pergunto, qual a diferença entre estar a 110 km horários com subidas e descidas fenomenais, voando de cabeça para baixo, e voar num Banshee, naquele simulador do voo do Avatar? Aí talvez tenhamos que distinguir o que seria uma experiência predominantemente da mente, o simulador e uma experiência predominantemente corporal, a montanha-russa. Na minha experiência subjetiva, a experiência estética se deu no simulador. Na montanha-russa deu-se a experiência do corpo, a adrenalina, o medo e a excitação. Mas continuo minhas reflexões. Pensei no futuro e na fantasia de como seria essa experiência daqui a alguns anos. Imaginei que estaríamos caminhando pelo parque e teríamos hologramas de personagens e estariam interagindo conosco. Os parques da Disney e Universal são grandes laboratórios do que será o mundo num futuro não muito distante, eu acredito. A ideia do metaverso está aí para nos confrontar. Além disso, não podemos esquecer da inteligência artificial, como o ChatGPT, a inteligência artificial escrevendo textos e criando obras de arte e música. Quase pensei que esse trabalho podia ser realizado por uma inteligência artificial. A tecnologia que vem tomando um espaço cada vez maior em nossas vidas e o quanto essas inovações poderão interferir tanto no psiquismo do homem contemporâneo como no nosso fazer. Na minha concepção, tudo irá depender de qual uso será feito deste objeto. Durante a pandemia, por exemplo, nós pudemos desfrutar dessas benesses e continuar nosso trabalho, mesmo quando muitos tiveram que parar. Fã dos Beatles que sou, há uns 25 anos atrás eu fui surpreendida com um disco em que haviam resgatado a voz de John Lennon, num registro de uma música que não havia sido lançada, que foi remasterizada, Free as a Bird. Na época, pensar que poderia ter acesso a algo novo do meu ídolo me fascinou. Também com Elis Regina ocorreu a mesma coisa. Eu pude escutar Corsário num outro lançado em disco. Sementes do que estamos vivendo hoje. Semana passada eu ouvi a notícia de um resgate de uma fita cassete com músicas inéditas do John Lennon, com uma música intitulada Para Paul, e que se tornaram um álbum realizado através da inteligência artificial. Outro dia eu fiquei sabendo que, através da inteligência artificial, fizeram um álbum com as músicas inéditas do Oasis, banda que teve seu término em 2009. Também, da mesma forma, uma entrevista com Michael Schumacher, que teve um acidente em 2013. Entrou e saiu de um coma, mas a família trata com reserva a divulgação do seu estado de saúde. Eu fiquei imaginando ter a possibilidade de falar com John Lennon, Elis Regina, meu pai e a minha mãe. Não necessariamente nessa ordem, pensando que através da inteligência artificial eu pudesse resgatar uma conversa com essas pessoas, dentre muitas outras. E aqui é interessante, porque isso aqui a gente apresentou em maio ou junho, e depois disso teve aquela propaganda da Elis Regina da Kombi,
Foi depois, né? É engraçado porque vem a minha fantasia, assim, né? Vão resgatar como se tivesse Elis Regina ali, né? Vemos, então, como a tecnologia nos acena com a ideia de driblar e evitar a frustração e as vivências de perda e morte. Assim, é claro que temos que entender como cada indivíduo pode vir a lidar com essas possibilidades e impotências, levando em conta a dimensão ética, por exemplo. A propósito, no caso da entrevista do Schumacher, a jornalista que a divulgou foi despedida. Retornando a Bion, este partiu do texto de Freud, de 1911, propondo uma mudança de paradigma na psicanálise, colocando o princípio do prazer e o princípio da realidade no mesmo plano, gerando um espectro de possibilidades. Assim, ele pressupõe que todo indivíduo tem uma parte psicótica e uma parte não psicótica na personalidade. E através da capacidade de reverie da mãe e da sua função alfa, o bebê vai entrar em contato com a mente da mãe, proporcionando uma experiência única, que a cada repetição é nova, ampliando o espectro. Assim vai desenvolver o que se chama de barreira de contato, formada por elementos alfa, impressões sensoriais, experiências emocionais, transformadas em imagens visuais que correspondem a modelos auditivos, olfativos no domínio do mental, utilizados para formar o pensamento e recordações. Além disso, ele considera que para suportar e dar conta da frustração, a única saída que o ser humano possui é a capacidade de criar, ou seja, pensar. Em 1962, no texto Uma Teoria sobre Pensar, o Bion refere-se ao uso do conceito de função alfa, que é uma função exercida inicialmente pela mãe, que converte dados sensoriais em elementos alfa, possibilitando a psique diferenciar entre estar acordado e dormindo, consciente e inconsciente. E a barreira de contato vai ser formada por esses elementos alfa, uma barreira semipermeável que separa, ao mesmo tempo, mantém contato entre o consciente e inconsciente, entre estar acordado e dormindo, entre realidade externa e interna. Bem, mas o que a minha experiência na Disney, o metaverso, a inteligência artificial, tem a ver com o princípio do prazer da realidade, ou a capacidade para criar ou pensar? Eu penso que cada vez mais o ser humano terá de possuir ferramentas para discriminar suas experiências emocionais, sem ser engolfado por um mundo de fantasia virtual, estético, de ilusão. Essa capacidade discriminatória e de avaliação poderá permitir que, através da barreira de contato, essa que separa inconsciente, consciente, realidade interna e externa, através dessa barreira, o ser humano possa desfrutar de todas as possibilidades que o mundo contemporâneo apresenta, podendo estabelecer a separação do real do imaginário sem perder o contato com a realidade. A ideia de Bion sobre a parte psicótica e não psicótica da personalidade permite que o indivíduo conecte com a sua loucura, apreendendo a beleza de uma experiência estética, por exemplo, e possa retornar sem se perder dentro dela. Eu tenho me perguntado qual é o futuro do ser humano neste mundo. Seremos nós capazes de fazer a distinção entre o real e o fantasmático, ou estaremos em um futuro não muito distante, escolhendo viver num mundo virtual em que as frustrações sejam evitadas? Reflito, provoco para que pensemos sobre a nossa responsabilidade como psicoterapeutas psicanalistas. Aí retorno para o início, para a experiência do bebê com a mãe. Experiência estética que fará o ser humano procurá-la a vida toda. E a necessária destruição deste belo para podermos seguir em frente. O ser humano necessita integrar dentro do seu psiquismo a concepção do seio e da mãe como um todo. Em Capacidade Negativa, o livro de 2019, a gente afirmava que na formação de cada concepção existem duas áreas simultâneas. Uma área onde ocorre o impacto da experiência estética, que são os sentimentos mais atividade sensorial. E outra área onde essa experiência estética adquire um valor ético, que são as concepções, os conceitos. Essa relação que podemos chamar ético-estética é a experiência emocional. Entendo que é através da possibilidade de pensar a experiência emocional que reside o nosso trabalho. A função alfa,
e a barreira de contato vão proporcionar discriminação entre os símbolos recebidos da cultura e a formação autônoma dos símbolos. Uma discriminação entre os objetos internos e os objetos da cultura, como nos diz Meltzer. Assim, lembrando o Winnicott, se tem a possibilidade de transitar entre o mundo objetivo e subjetivo e a criatividade como espaço do brincar, sem se confundir. Obrigada. Então tá, vamos dar sequência então à apresentação, a seguinte apresentação, e depois a gente abre para os comentários e discussões. O segundo trabalho será apresentado pela Soraya Maria Pandolfi Hack. O título do trabalho é As Vivências no Espaço Virtual, Interações ou Intrusões. A Soraya é psicóloga, graduada pela Unicinos, especialista em psicoterapia, em psicologia clínica pelo Conselho Federal de Psicologia, especialista na área da infância e adolescência, pelo CEAPIA, Porto Alegre, mestre em psicologia pela Unicinos, sócia fundadora, diretora administrativa, docente, supervisora do IPSE e coordenadora dos grupos de estudos sobre Winnicott. Ela é membro do grupo organizador dos encontros brasileiros sobre o pensamento do Winnicott, membro do grupo Gradiva Atlântico de Psicoterapia Psicanalítica e autora de artigos publicados em revistas científicas e livros, sendo uma das organizadoras do livro titulado Transitando com Winnicott, da editora Baibo. Então, vamos dar início à apresentação, Soraya. É contigo. Bom dia, é um prazer estar aqui e um prazer, assim, essa possibilidade de apresentar novamente, né? Quando a gente escreve um artigo, como é bom a gente poder apresentar de novo, porque a gente fica um tempo elaborando e aquele tempo passa tão rápido, né? Na hora que a gente apresenta, que bom que a gente conseguiu, né? Esse espaço, porque tem muito a ver com a nossa jornada, né? Porque a gente está falando de questões contemporâneas, né? Eu queria dizer que esse assunto da virtualidade é um assunto que tem me tomado bastante assim a mente a partir da pandemia, com as nossas vivências virtuais. E eu escrevi mais dois, antes desse, dois artigos, né? Um chamado A Vida Virtual e a Incapacidade de Estar Só, que está até inclusive publicado num livro do Seminários de Manaus, e o outro, A Experiência Virtual no Processo Analítico, o Terceiro Analítico. Bom, então eu vou compartilhar, eu vou ler e compartilhar a tela, e aí vocês vão poder acompanhar também as imagens, assim, que eu gosto, quem me conhece sabe que eu gosto bastante de trabalhar de postar imagens, assim, e naturalmente, né, as imagens são buscadas na internet, né? Então, nós vivemos numa era de uma intensa possibilidade de interação potencializada pela vida virtual, que une pessoas de sul ao norte, de um continente ao outro, e nas vivências virtuais não há limite geográfico ou de tempo. E as informações e possibilidades de interação podem acontecer nas 24 horas do dia, restando ao internauta ou usuário da rede, na melhor das hipóteses, delimitar seu próprio tempo de uso. Os territórios. Estão passando as lâminas, não? Não. Os territórios onde vai percorrer e com quem vai interagir. Certamente isso não é uma tarefa fácil. A internet e a vida virtual é fascinante e, ao mesmo tempo, intoxicante. Basta um clique para mergulharmos numa interação agradável, por vezes num caráter lúdico. Se as lâminas não passarem, vocês me avisam, Séries me avisa daí, tá? Porque às vezes pode dar uma trancadinha. Mas esse mesmo clique pode provocar uma sensação de desconforto, quando o indivíduo se depara com imagens ou notícias que não quer ver ou ouvir. Ou então mensagens que tentam invadir as mentes sem pedir licença. Além disso, quando compartilhamos a nossa vida ou nossos passos do dia a dia na rede social,
Sofremos as consequências de ficar à mercê de comentários de outros usuários da rede, alguns enriquecedores, mas outros, por sua vez, ofensivos. Temos que lidar com a crítica exposta na rede. Enfim, é inevitável para quem mergulha na vida virtual interativa o risco de vivenciar uma intrusão. Resgato nessa reflexão o mesmo conceito que o Winnicott usou ao descrever as vivências do indivíduo face às falhas ambientais que abalam ou interrompem a continuidade e capacidade do ser. Ao longo dessa escrita, tento refletir a respeito de como a vida virtual pode apresentar-se de modo invasivo, provocando reações no indivíduo, desde um leve desconforto até um retraimento ou isolamento. Para Winnicott, a continuidade de ser pode ser ameaçada pela reação que o indivíduo tem face a uma intrusão, também chamada de impeachment, normalmente provocada por um fator ambiental. Eu me pergunto, em que medida a vida virtual pode desestabilizar um indivíduo e interromper o seu vir a ser? Em quais circunstâncias ela se torna invasiva a ponto de comprometer o seu próprio eu? Antes de me aprofundar no tema a que me proponho, gostaria de ressaltar que não deixo de valorizar as redes e a interação modernizada que ela nos possibilita. Ressalto que é preciso considerar as inúmeras vantagens, encantamentos e benefícios, como também os aspectos vulneráveis e caóticos. Enfim, precisamos encarar as duas faces das redes virtuais e as possibilidades de uso. Então, todos nós sabemos que as redes sociais são plataformas virtuais nas quais pessoas se juntam e compartilham diversos interesses. É um lugar que pode ser de expressão de afetividade e conectividade. Hoje, levar uma vida social ausente da mediação eletrônica já não é mais uma opção. De uma forma geral, estar conectado tem se tornado condição para que o usuário das redes sociais virtuais perceba-se inserido no seu contexto social. Eu diria que o indivíduo até pode não circular no Facebook ou no Instagram, mas dificilmente deixará de ter um número de WhatsApp. Na era da pós-modernidade, com a vivência da vida virtual, o espaço destinado nesta aos relacionamentos se amplificou e decididamente não se limita mais ao encontro presencial. A experiência virtual é considerada hoje um novo território de existência. A difusão do conhecimento, das trocas de experiências e a maior facilidade na comunicação modificaram substancialmente a maneira do indivíduo ser e estar no mundo globalizado. Temos necessidade de nos manter conectados. Em condições de saúde, busca-se na rede um reconhecimento de nossa própria singularidade. O Winnicott nos diz que a necessidade de ser olhado e aceito é não somente importante, mas também estruturante no início da vida. Seria possível dizer que a busca de aceitação de seu eu segue ao longo da vida. Mas na rede social não se busca concretamente o olhar direto, face a face. Segundo Viliana e Novaes, que são pesquisadoras também do assunto, buscamos um lugar onde falamos e somos ouvidos. Um exemplo disso é o depoimento de um menino de 9 anos que me diz numa das sessões de psicoterapia: pedi para os meus pais um celular, mas eles não querem me dar. Quero ter um WhatsApp. Tem um grupo da turma e só eu e um outro colega não fazemos parte. Daí eu fico de fora e meus pais dizem que só vão me dar depois dos 10 anos. Além da possibilidade de pertencimento, existem muitas facilidades oportunizadas pela vida virtual. Podemos nos apresentar como desejamos e nos identificar com a imagem que mais gostamos. Também podemos estar em vários lugares ao mesmo tempo. Além disso, a realidade cibernética não exige a devolução do olhar nos termos de um encontro presencial. Trocamos palavras ou imagens, e tudo isso se passa de uma forma muito rápida.
Com este cenário fascinante, a vida virtual se tornou de fato um lugar de criação e um grande facilitador. Nas situações mais favoráveis, as interações podem ser de uma espécie de rabisco, e os internautas irão navegar de uma forma espontânea e criativa ou não. O problema é quando o indivíduo carece de criatividade ou fica à mercê do outro, como diz o Winnicott, privado da experiência de viver. Então, falando um pouquinho agora das acelerações e invasões. Segundo Pierre Levy, que é um filósofo, o universo aberto sem totalidade da cybercultura acolhe e valoriza as singularidades. Oferece a muitos o acesso à expressão, mas as potencialidades positivas da cybercultura, ainda que conduzam a novas potências do humano, e nada garantem a paz ou a felicidade. Para que nos tornemos mais humanos, é preciso suscitar a vigilância, pois o homem sozinho é inumano na mesma medida que sua humanidade. Um dos aspectos relevantes a ser considerado é o excesso de publicações. Conforme Callas, o sujeito é invadido por uma quantidade insuportável de energia que rompe as barreiras de proteção psíquica. As individualidades do mundo atual estão marcadas pelo excesso que as impulsiona à ação, entregues às suas próprias intensidades, sem encontrar muitas vezes mediadores simbólicos. O discurso assume uma direção horizontal, sem os cortes que poderiam lançá-lo na verticalidade. Com as novas tecnologias e recursos virtuais, os usuários literalmente se arriscam mais, com mais espontaneidade e desinibição. Nesse campo amplo da transicionalidade, em alguns contextos, o espaço público e particular se misturam. Hoje, muitas pessoas escrevem diariamente nas redes sociais suas vivências mais banais, como também aquelas que poderiam ser de fora íntimo. Mas qual seria o limite entre o público e o privado hoje? Em que medida a intimidade compartilhada atinge o outro? Levinsky Silva nos diz que a intimidade, até a intimidade do analista, está sendo investigada no Google. Outro aspecto que também precisa ser apontado é o impacto da mídia sobre o internauta. O filósofo Byung-Chul Han, ele comenta que o capitalismo do consumo introduz nos indivíduos emoções para criar necessidades e estimular a compra. Esse mesmo autor comenta no texto intitulado Sociedade da Intimidade que a proximidade digital presenteia o participante com aqueles setores do mundo que lhe agradam. Para Santos e Storr, as mídias também têm poder de significar e interpretar o mundo. Dessa forma, são capazes de determinar modos de existência, delinear aspectos subjetivos dos indivíduos que nelas se conectam ou que podem até alienar. Acrescento que a capacidade de pensar do sujeito em rede está sendo atingida pela indução a determinados comportamentos e mais, impactada também pela visualização de perfis falsos e notícias fake. E o que dizer de jovens que mergulham em grupos de WhatsApp ou outras mídias que induzem e citam a violência, a perversão e atos que por vezes culminam na morte? A internet se tornou um polo muito fácil de capturar a mente de quem está navegando. Diria também que estamos diante de um fenômeno semelhante à introjeção extrativa, conceito desenvolvido por Bolas, descrito no livro A Sombra do Objeto, quando alguém rouba do outro a possibilidade de enriquecimento de sua própria vida psíquica. E todas essas questões alienantes e invasivas aparecem na clínica atual contemporânea. Vou falar um pouquinho da invasão da rede na clínica. Assuntos relacionados à vida virtual têm sido pauta frequente na clínica atual. No discurso dos pacientes, há com frequência relatos de suas interações na rede, das suas alegrias, mas também de seus incômodos. Logicamente, precisamos considerar a história de cada um e qual uso estão fazendo da vida virtual. Apresento algumas sucintas vinhetas de pacientes que tiveram, em menor ou maior grau, uma reação à intrusão pautada no desconforto sentido pelo que encontrou na rede.
Primeira fala: não aguento mais. Toda vez que eu abro o Instagram, me sinto mal. Vejo a felicidade exposta na rede. Daí me pergunto: será que tem uma coisa errada comigo? Por que não sinto tudo aquilo que eu vejo nos outros? O problema está comigo? Será que eu devo parar de olhar? Por que, por que não me faz bem? Outra fala: prefiro não colocar nada na rede. Não quero exposição. Acho muita falsidade o que as pessoas postam. Tenho nojo do que vejo. Saí do Instagram. Não suporto mais ver a felicidade dos outros. Isso me agride. Tu sabe, eu não ando numa fase muito boa, preciso de um tempo. Saí do... Outra fala. Saí do Instagram, resolvi dar um tempo. Pacientes diferentes, tá? Vou me machucar muito se eu ver ela com outro. Mal acabou o namoro e ela já está ali na noite. O problema é que me sinto de fora. Sinto como se eu não acompanhasse o que acontece no mundo. Eu não estou vendo mais o que ela está fazendo, mas eu também não estou vendo também o que os meus amigos estão fazendo. Então, se eu fico na rede, eu me machuco. Se eu fico de fora, não fico sabendo das coisas, eu não sei se eu vou voltar ou não para a rede, né? Só não estou pronto ainda. Resolvi mudar meu perfil para privado, simplesmente porque vi uns caras estranhos curtindo e comentando meus posts. Até me assustei. Pedi para minha mãe não postar aquela foto. Quando eu fui ver, estava lá. Que vergonha. Depois começaram os comentários. Onde ela vai, tem que fazer check-in. Conclusão. Bastou ela fazer e me marcar e pronto. Já começou a gozação. Estão namorando, que saco isso. Tivemos uma... Peraí, só um pouquinho, não. Tivemos uma briga, eu acho que eu tô aqui, né? Tô na 22. É a 21, tá certo, né? Tivemos uma briga enorme, tudo por causa de uma foto que uma amiga postou. Cheguei a me perguntar o que eu fiz de errado, mas não tinha nada demais. Eu acho que eu estou adiantada, será? Não? Tá, agora sim. Eu não consigo parar de jogar. Eu não vejo o tempo passar e aquilo fica na minha mente. Na hora parece que eu estou anestesiado. Levei muito tempo para admitir isso, mas acho que fiquei viciado. Não consigo entrar no meu quarto sem ligar o Note. Até conheci uma galera legal que joga comigo, mas parece que eu estou vivendo uma realidade paralela. Me lembrei do trabalho da Anne. Já faz dias que eu resolvi pesquisar geladeira. Vi, escolhi, comprei e agora não paro mais de receber propaganda. Parece que a gente não tem sossego, não é? Eu não quero mais ver aquilo e continua aparecendo. E agora senti uma raiva que tinha um outro modelo melhor. Tá, então são tudo falas da clínica, que aparecem na clínica. Cada uma dessas falas que selecionei tem um significado dentro da história de cada um, e não é o objetivo dessa escrita particularizar. Estou aqui tentando refletir sobre um fenômeno recorrente de um sentimento de invasão, levando por vezes como medida protetora um recuo ou isolamento. Encontro algo em comum nas falas desses pacientes: o desconforto, a desconfiança, o excesso, acionando em alguns ansiedades paranoides. Diria que estamos diante de um fenômeno comum, o mal-estar na rede provocado por situações que invadem a mente sem pedir licença. Retomo nesse momento uma descrição de Winnicott ao descrever a intrusão. O que ele diz? Se tomamos como analogia uma bolha, podemos dizer que quando a pressão externa está adaptada à pressão interna, a bolha pode seguir existindo. Se, por um outro lado, a pressão do exterior da bolha for maior ou menor que aquela em seu interior, a bolha passará a reagir à intrusão. Ela se modifica como reação a uma mudança no ambiente, e não a partir de um impulso próprio. Em termos do animal humano, isso significa uma interrupção do ser, substituída pela reação à intrusão. Cessada a intrusão, a reação também desaparece, e pode haver, então, um retorno ao ser. Então, entendo que por muitas vezes os indivíduos se sentem desrespeitados, como se sua própria bolha tivesse sido invadida. Não podemos culpar a internet, nem a vida virtual. Lembrando aqui que a mesma é administrada por pessoas que divulgam, que postam, que comentam, que interagem, e que em algumas circunstâncias acabam por provocar intrusões que rompem as bolhas humanas, seja pelo excesso, pela manipulação, pela afronta ou pelo desrespeito. O fato é que a vida virtual
que é uma espécie de espaço transicional, pode ser um campo fértil às invasões do território pessoal. Bom, estou indo para a finalização, então, e eu digo assim que a gente tem um espaço aberto para mais reflexões. Sem desconsiderar as diferenças individuais de sentimentos, reações e o modo que cada um tem para administrar e lidar com a vida virtual, minha intenção com essa escrita foi a de refletir sobre os fenômenos virtuais mais invasivos, um tanto recorrentes. A subjetividade do homem contemporâneo está sendo influenciada por essa nova realidade, e por isso precisamos ampliar nosso olhar também na clínica. Nesse novo cenário cultural, é possível identificar novas formas de mal-estar. Precisamos conversar mais a respeito, sobre o respeito, aliás, sobre o respeito à originalidade e à espontaneidade de cada um, como também o direito à privacidade. E como comentam também Viliana e Novaes, também os direitos de interferência na liberdade de expressão. Bom, sem a pretensão, então, de esgotar o tema e diante de sua complexidade, eu encerro minha reflexão com uma frase do poeta Vladimir Mayakovsky. Você não pode deixar ninguém invadir o seu jardim, para não ter o risco de ter a casa arrombada. E as minhas referências, e aí agradeço. Ok, obrigada, Saia. Então, vamos dar início aos comentários, né, sobre os trabalhos apresentados. Quem gostaria de começar? Se quiserem levantar a mãozinha ou abrir os seus microfones para comentar. Eu vi a Cristina, uma Cristina. Vamos. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Aqui dentro. Ah, não está mais, Soraya, aqui. O que eu fiquei pensando sobre esse assunto, né, das invasões aos pacientes e, enfim, dessa questão das redes, foi na questão do vínculo terapêutico, né, entre o paciente e o terapeuta, e essas novas formas de exposição nas redes, né, porque a gente vê algumas redes de terapeutas profissionalmente se expondo, né, que fica uma forma bem adequada, e outras formas de exposição, expondo sua vida pessoal, seus sentimentos, quanto à falta de um paciente, vídeos que expõem o que sente, o que pensa sobre determinados temas da vida pessoal, e o quanto que isso também pode se tornar invasivo para o paciente quando ele perde a capacidade de imaginar o que o terapeuta pensa, e o terapeuta já anuncia, né, prontamente isso. Então, o que vocês teriam para comentar sobre essa questão, assim, dentro desses temas, né? Posso falar? Séries, tu traz um ponto assim que é fundamental, né? E eu até comento no trabalho que a gente está vivendo numa época com os limites, que a gente tem que questionar o que é público, o que é privado, né? Digamos que eu sou de uma época, a Anne também, e mais alguns aqui, de que o privado e o público eram muito bem delimitados, né? E quando tem uma autora que diz que hoje em dia até se acha o terapeuta no Google, né? Ela quer dizer que, assim, bom, às vezes se torna mais fácil hoje saber coisas do seu próprio terapeuta, né? Mas eu sou da velha guarda, vamos pensar assim, que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, né, cuidado com quem a gente aceita, em primeiro lugar, cuidado com quem a gente aceita, com quem a gente aceita, assim, amizade, ou de repente, se a página é aberta, tem que ter mais cuidado ainda. Se a página é fechada, bom, daqui um pouco eu posso postar algo mais pessoal, porque é só os meus amigos que estão vendo, né? Eu acho que é importante ter esse cuidado, porque senão a gente também, nisso que tu traz, Séries, a gente acaba interferindo no processo de ilusão do paciente, como tu falou. O paciente precisa imaginar, né? Ele precisa imaginar como é que é o terapeuta, ele não necessita saber concretamente dados mais concretos da vida do terapeuta, né? Então, acho que esse é um tema até para uma reunião clínica, para um outro momento, né? Porque eu acho que, às vezes, eu vejo também
Séries, esse ponto que tu está falando, eu vejo que às vezes alguns terapeutas eventualmente fazem essa mistura do público e do privado, né? Então, acho que é bem importante a gente conversar sobre isso, né? Para mim, na minha concepção, vou ver o que a Anne diz também. Se eu tenho uma página fechada, eu me sinto mais na liberdade de postar coisas, minhas questões pessoais. Assim eu administro, né? Mas se eu tenho uma página aberta, que qualquer um pode ver, eu acho que eu tenho que ter cuidado, porque assim um paciente pode ver, o familiar do paciente pode ver, e isso pode interferir, sim, na relação terapêutica, né? Eu acho que pode ser invasivo, pode ser uma intrusão, inclusive, pegando a linha do meu trabalho ao set, né? Não sei o que a Anne tem a contribuir também nisso aí, né? Ou quem mais? Obrigada. Eu concordo, Soraya. Eu acho que, bom, a gente tem que voltar para a velha regrinha técnica do Freud, né? Da neutralidade, né? E que eu acho que é bem por aí dentro do que tu disseste, assim, de que a gente expor, né? Ou dizer, o psicoterapeuta, o psicanalista expor a sua vida é uma invasão, né? Para o paciente, né? Ele precisa ter escolha, né, de não querer saber, né? E eu acho que a neutralidade, eu acho que a questão de provocar uma curiosidade, eu acho que é importante, porque aí entra a questão da fantasia, né? E aí isso pode ser trabalhado de diversas maneiras. No momento que a pessoa está sabendo quem tu é, como é que tu é, quem é que a tua família, sei lá, o que tu pensa, qual é o café que tu toma, como é que tu acorda de manhã, porque tem gente que coloca na rede até bom dia, boa tarde, boa noite. O seu consultório, eu acho assim, que colocar a foto do consultório, eu acho invasivo. Eu acho invasivo também, né? Ou alguma questão de algum paciente, enfim, que eu acho que às vezes tem coisas que ficam para o bizarro também, né? Que daí eu acho que tem uma gradação nisso aí, né? Mas então eu concordo e eu acho que tem a ver com essa neutralidade que é necessária para provocar a curiosidade, a fantasia, e nessa fantasia da realidade interna, né, que eu estava falando do meu trabalho, é que a gente vai trabalhar, né? A realidade, o que é que tu fantasiaste a respeito daquilo? Bom, se está tudo ali, não tenho que fantasiar. É aquilo que a gente fala em relação ao quarto dos pais. É importante a porta do quarto dos pais estar fechada para os filhos poderem imaginar o que acontece lá. Os filhos estão dentro. Trancou. Aí a gente começa a ter. Boa, Anne. Oi. Oi? Trancou a tua internet, Anne, ou é só para mim? Para mim também trancou agora. Trancaram? Ela volta. Agora Travou. sim. Travou ainda? Agora não. Agora pode. Ai, que raiva! E deve ter sido a minha, mas aqui não aparece. A princípio eu estou. Não, enfim, eu acho que, né, essa questão de que tudo pode, eu acho que a gente tem que, para poder instigar a fantasia, é importante a curiosidade, né? É importante que não se saiba, nesse sentido, eu acho. Né? Que eu acho que a gente tem. E aí entra um E aí mais um comentário, Anne. limite. Os pacientes podem, eventualmente, sabem coisas da nossa vida por outras pessoas. Claro. A gente não vai ter um constrangimento que descobriram, tá? Se eu estou Não é isso. casada, se eu tenho, né? Mas o que eu Não é penso essa é que o questão. terapeuta tem que cuidar. Ele não precisa fornecer essas informações, né? É nesse sentido, né? Agora, se o paciente ficou Sim, sabendo, sim, bom, nós vamos trabalhar isso, né? claro, Então tá. claro. Acho que Quem a mais? Márcia quer falar. Márcia queria falar. Márcia. Bom dia, parabéns pelos trabalhos, muito bom escutar vocês. Eu acho bem importante a gente ter espaços de discussão, assim, de resgatar o porquê, né, a gente não entra nessa onda, o porquê que, né, não era o que eu queria falar, mas, assim, pegando o que vocês estão falando, né, eu fiquei pensando o porquê que a gente não vai fazer isso, né? Qual é o sentido, né? Esse espaço de imaginação, esse espaço de sonhar,
com esse terapeuta sem ter as informações prontas, esse consultório que não precisa aparecer. Eu acho muito importante aumentar esses espaços de discussão para que isso seja conhecido por que é assim, né? Senão fica coisa dos atuais para os antigos, da velha guarda, né? Tá, mas isso tem uma razão, né? Isso tem um sentido, e esse sentido precisa ser falado, né? Fiquei pensando, escutando vocês, assim, dessa postura atual do terapeuta e qual é o sentido disso, né? A serviço de que está sendo feito dessa forma e a serviço de que não se faz, né? Acho bem importante ampliar os espaços de discussão sobre nós, né? E sobre a nossa postura dentro desses recursos virtuais. Mas o que eu queria falar é que as vinhetas que a Soraya trouxe, né, sobre as falas dos pacientes, assim, são vinhetas que eu também escuto, assim, né? E eu fiquei pensando nesse excesso, nesse sentimento de inadequação e nesse sofrimento, né? Que fora do consultório é difícil de aparecer, que esse excesso virtual causa nos pacientes, né? Causa nas pessoas, né? Porque essas falas também aparecem no meu consultório. É um sofrimento, né? Por que as pessoas são felizes e divulgam isso no Instagram e eu não me sinto assim, né? Isso é muito comum de ser escutado no consultório. Então, a gente está diante, né, de uma aparente felicidade, sucesso, né? Mas, na verdade, o que eu vejo é um imenso sofrimento com esse excesso todo virtual, né? Só para contribuir, para a gente poder seguir falando. Eu justamente selecionei essas falas porque elas são muito frequentes, né? Independente até às vezes da estrutura do paciente, né? Mas esse ponto aí que a gente está discutindo, eu acho que a gente consegue fazer uma conexão com o trabalho da Anne, porque é a mesma situação, daqui a pouco a Anne estava lá vivendo uma experiência que em algum momento parecia que era real, e não era real, né? Era algo fabricado, de Sim. fantasia, e a confusão que isso né, gera, Sim. né? Então, eu acho que é a mesma coisa, a invasão... Essa Só para completar, essa invasão pode falar. a invasão também de informações, assim, do terapeuta, digamos, no set, também acho que provoca uma sensação, assim, estranha no paciente. Eu acho que o paciente precisa não ver o terapeuta tão real assim. Ele precisa poder projetar, ele precisa fazer todo o mecanismo dele de transferência, de identificação positiva, tudo isso. Então, né? Senão ele também fica confuso, né? Acho que era isso que eu queria. Eu acho que tu falaste também, Soraya, do privado e do público. E essa discriminação, está falando da capacidade discriminatória, né? Que eu acho que aí entra a realidade interna, a realidade externa, né? O que existe um terapeuta real e eu tenho na minha cabeça uma fantasia do que é o meu terapeuta, o meu analista, né? E é importante, né, ter esse espaço para sonhar, esse espaço de ilusão para poder ser trabalhado no tratamento, né? Eu acho que essa discriminação, a capacidade de discriminar, porque eu acho que é o que eu estava falando no trabalho da parte psicótica e não psicótica, né? Desse transitar, desse espectro que tem, e isso é o nosso trabalho. O nosso trabalho está aí, ajudar o paciente a aprender a pensar, aprender a discriminar. Hoje em dia, né, a gente sabe quantas notícias falsas circulam por aí. Por que circulam? Porque as pessoas não discriminam o verdadeiro do falso, né? Tem uma mentira mascarada de verdade, as pessoas acreditam naquilo. Então, essa capacidade de discriminar o verdadeiro do falso, ela pode ser trabalhada, né, nos nossos consultórios, né? A percepção, né? Porque a percepção, isso é o que mais a gente trabalha, mas o que tu percebeste daquela situação? Qual é a percepção que tu tiveste, né? E aí vai entrar N coisas, né, da vida toda da pessoa.
né? Mas então acho que a capacidade de discriminar, eu acho que é o nosso trabalho, né? Essa questão do privado e do público também, fazer essa distinção. O que é privado, o que é público, o que eu posso mostrar, o que não, né? Que aí entra uma questão ética também, né? Tanto eu mostrar como a pessoa mostrar, né? No seu Instagram, na sua página, sei lá, né? Sim. Quem mais gostaria de comentar, ou, né, dizer algo sobre os temas apresentados? Porque eu acho que, enquanto o pessoal vai pensando, eu acho que quanto mais a gente vai desenvolvendo as tecnologias, mais nós vamos ter muitas possibilidades. Aquilo que eu falei, daqui a pouco vai ter um texto que vai. Outro dia o Alexandre mandou, né, Alexandre, para nós uns desenhos criados pela inteligência artificial maravilhosos, né? Então, é o uso que a gente vai fazer disso. Mas daqui a pouco a inteligência artificial pode fazer um texto para a gente também, né? Como é que fica isso eticamente? Tu tem um trabalho para apresentar e daí tu, né, um texto é escrito pela inteligência artificial. Quer dizer, eu acho que aí entra a dimensão ética das coisas também, né? De novo, Claro, né? claro. Eu acho Essa que esse é o fator principal. discriminação, né? Do que é ético, o que não é. Eu acho também, Anne, que tu tocou num ponto bem importante, essa questão da ética, porque assim, ó, tanto no, vamos pensar assim, nessa questão da virtualidade, dessa vivência que tu teve, né? Eu acho que também tem que estar junto uma preocupação ética, né? De, bom, em algum momento a pessoa tem que Uhum, voltar para a realidade, né? Nem tudo é fantasia, nem sim. tudo enfim, nem tudo é só sonhar. E eu acho que a gente vive Uhum, uma época despertando muito isso, sabe, né, nas pessoas, muito sonhar, a coisa fácil, imediatista, né? Por isso que muitas pessoas entram também nessas notícias fake, assim, muito, às vezes sem aquela, até não é nem só notícia, mas uma campanha, assim, você foi selecionado para tal coisa, tu vai ganhar enfim, vai ganhar um carro em uma semana, assim, que é uma coisa que tu já sabe que é falsa. Então, eu acho que o que está acontecendo é que se entra direto na área da ilusão, né? E a ilusão ampliada, né? uhum, Ilusão ampliada. E a gente tem que ter todo um cuidado, e a gente, uhum. como terapeuta, tem que ter esse cuidado também de não entrar nessa linha da ilusão aí, e não ajudar os pacientes a pensarem, né, sobre isso, né? Sim, a discriminar, né? Acho Acho que que o o Alex Alex quer quer falar. falar. Sim, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim, Sim. Então, assim, o primeiro ali da Anne, quando ela falou na teoria da expulsão, a primeira coisa que me veio, que eu associei, foi a expulsão do paraíso, né? Adão e Eva expulsos do paraíso. Acho que dá para fazer uma Exatamente. relação aí legal. É, Outra, assim, eu tinha, dá para fazer mesmo. é, e eu tinha, assim, um tempo atrás, assim, visto referências de que o cérebro não consegue fazer essa distinção do que é real e do que não é, né? Enfim, até a pesquisa que eu vi que fizeram foi em treino esportivo, né? Que as pessoas que imaginaram o treino, que elas fizeram o treino só de forma imaginando, tiveram o mesmo melhor, o mesmo desempenho que outras que fizeram elas só praticando, né? E esses dois acima daqueles que só estudaram sobre o esporte, né? E aí, se a gente for pensar assim, né? Se Uhum. a gente for partir desse princípio que a gente não consegue perceber o que é verdade, o que é real, essas experiências todas, elas de alguma forma acabam se tornando reais para nós, né? E aí, talvez assim, por isso essa questão da Disney, né? De tu ter uma experiência, assim, talvez por isso que essa questão da palavra experiência esteja tão em voga, assim, com essa coisa do virtual, né? E o virtual também como uma maneira de tu tá fazendo as tuas fantasias virarem realidade, né? Porque aí tu posta que tu é feliz, Uhum. de alguma forma teu cérebro entende que ele é feliz e a pessoa acredita nisso, né? E só que claro, né? E depois em algum momento a realidade vem e aí a pessoa tem o outro lado da questão. Não suporta, né? Porque, na É, verdade, naturalmente, a nossa mente, ela não quer frustração. Ninguém quer frustração.
né? Acho que essa história da expulsão do paraíso, que é a expulsão do corpo materno, né? Ser expulso do corpo materno, entrar na realidade, a expulsão do paraíso, né? Ela é, na verdade, uma metáfora, né? De que a gente tem que lidar com a realidade, com as frustrações, e são só as frustrações que vão nos fazer crescer emocionalmente e aprender a lidar com as vicissitudes da vida. Não tem como não, é só sofrendo que a gente consegue aprender e consegue lidar com a vida. E eu acho que o que tem acontecido, eu acho que o que se propõe cada vez mais é a gente voltar para o paraíso. Não, né? Porque as coisas todas elas prometem um paraíso, né? E aí eu acho que cada vez mais a minha preocupação, né? Eu acho que, enfim, de pessoas também, mas o que eu fico observando é que as pessoas ficam com menos possibilidade de suportar as frustrações e com isso não conseguem lidar com a vida como ela é, né? Porque a ideia é querer voltar para o paraíso, é não diminuir cada vez aquilo que a Soraya fala, a fantasia que tem de repente eu procurar uma coisa na internet, foi o que o teu paciente disse, procurei uma geladeira e agora é como se o Google, né, adivinhasse que eu gosto de geladeira, então, o tempo todo é como se tivesse uma conexão, né, uma coisa mágica, né? Sim, então sim. agora, né, ele adivinhou o que eu estou pensando, né? Tem uma a quantidade de informação que tem que a gente coloca no Facebook, né? A vida toda está ali, eu acho que né, guardadas as proporções, né? E o Winnicott fala que a pessoa, para chegar à integração, ela tem que passar pela desilusão e entrar na posição depressiva, vamos pensar assim. E a gente está vivendo numa era de que as pessoas estão muito na ilusão. Então, é isso, a ilusão, né, de estar lá em Orlando e parece que aquilo é realidade, né? A ilusão, aí juntando com o questionamento da série, de que, bom, eu não preciso... eu posso ter logo as informações que eu quiser a respeito do meu terapeuta, tá tudo fácil ali. E aí entra isso que a Anne falou, a dificuldade de lidar com frustração, porque se eu fico só na ilusão, né, eu vou até me ofender se aquilo não vem imediatamente, se aquela informação que eu quero saber não vem imediatamente, ou se eu não consigo logo, que é, enfim, um determinado objetivo de vida, né? Então, acho que, e não é à toa, então, que tem aquelas pesquisas que a gente já falou num outro evento, né, de que as crianças cada vez mais indo para virtualidade, né, acabam tendo um empobrecimento da inteligência, né, porque claro, que precisa, para desenvolver a capacidade de pensar, tem que ter a desilusão, né. Sim. É tudo pronto, né, onde vai estar, onde é que eu vou desenvolver a capacidade de pensar? É que não é uma demonização do mundo virtual, acho que de maneira nenhuma, né? Demonizar o mundo virtual, a tecnologia, Não, claro. mas eu acho como vai ser usado, o uso que vai ser feito. Isso aí. E pensando na questão da neutralidade, né? Se não fosse agora nas tecnologias, seria como antigamente o Freud escreveu uma carta falando de si, né? Para um paciente. Não é a questão da tecnologia, é o uso que se faz do entendimento do que é ser um terapeuta. Isso. Claro. É exatamente Sim. isso. Então tá, gente, nós gostaríamos de agradecer a presença de todos, né? Agradecer a apresentação da Anne e da Soraya. Me sinto muito honrada por estar apresentando justamente o trabalho dessas duas pessoas, né? E convidar todos, então, para a 11ª jornada do IPSE, que vai acontecer nos dias 20 e 21 de outubro, né, de forma híbrida, e lembrando que as inscrições são feitas através do Simpla. Tá ok? Esperamos todos lá. Bom dia a todos. Bom dia. Obrigada, Obrigada, Sérgio. gente. Bom descanso para todo mundo. Tava ótimo. Bom dia. Bom dia.